E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer algumas superstições que eu ouvia quando eu era criança e que eu ainda escuto hoje. E existem superstições novas de acordo com a localização, com o estado, cidade. E antes de começar o vídeo, eu não poderia deixar de pedir para você se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui para vocês. Outra coisa também que eu vou deixar também na descrição do vídeo é a minha loja da Shopee. Sempre tem promoções relâmpagos e fazemos entrega para todo o Brasil. Como o tema do vídeo de hoje é superstição, eu resolvi lembrar de algumas que eu ouvia muito quando eu era criança. E quando eu falei algumas dessas superstições aqui, as pessoas acharam bem estranho, né? Assim como há coisas que na minha cabeça não encaixam. Tem algumas que não chegam a ser superstição, tem algumas que chegam a ser tradição. Como, por exemplo, beber o leite com manga. Eu não tenho coragem de arriscar a tomar um leite e chupar manga logo em seguida, né? Porque eu já vi que tem vitamina de manga, que vai à junção dessas duas coisas. Eu nunca tomei, mas fiquei meio apreensiva, assim, de ver. Mas quando eu era pequena, eu lembro que quando os meus dentes, eles caíam, os meus pais falavam que eu tinha que jogar em cima de um telhado e falar a seguinte frase. Nossa, esqueci. Eu não sei se era salabim, salabão. Salabim, salabão. Pegue esse dente podre e me dê o meu são. Era isso. Porque assim, tem gente que acredita na fada madrinha, né? Mas desde pequena, minha mãe sempre foi muito realista. Essas coisas não existem, não. Papai Noel não existe, não. Fada não existe, não. Muito realista. Tipo, eu não sou sua mãe, não. É realista. E eu esperneava de medo, cara. Porque eu pensava, vai sangrar, eu pensava, vou morrer, vai sangrar, vai doer, vai sair minha tripa por aqui. Eu pensava tudo quanto era bobagem, eu ficava pensando nisso, que na minha cabeça, porque sangrava, doía. Pensamento de criança de 7 anos, não, se sangrou, dói, não quero arrancar. Também tem a superstição, não sei se é superstição, mas diziam que não poderia assobiar à noite porque chamava cobra. Eu queria fazer isso o tempo inteiro, criança chata, né? Toda hora, às vezes você tá ali no maior silêncio, ou você tá vendo uma TV, às vezes minha mãe vendo o jornal, meu pai vendo o jornal também. Naquela época parece que só tinha jornal, né, pro povo assistir. Nossa, o pessoal só assistia jornal, só ficava vendo notícia ruim, credo. Eles estavam lá no momento deles e eu... A minha mãe ficava putaça comigo. Menina, para de assobiar. Falava o tempo inteiro, era chatíssimo. Eu sei o tanto que isso é irritante. Só que naquela época pra mim era legal, era uma novidade, eu queria fazer o tempo inteiro. Porque é assim, né? Criança, quando você dá atenção pra ela, ela quer fazer aquilo pra sempre. Tinha a regra também de comer o doce só depois de comer a comida todinha. Engraçado que pra comer comida não cabia, né? Ai, tô cheia, não aguento mais comer. Mas o doce cabia, né? Teve também uma época que a gente pegava o olho, eu não sei se eu vou conseguir fazer. A gente puxa o olho, puxa assim ó, o olho aqui, enfia o dedo aqui e vira a parte de dentro do olho pra fora. Aí eu fazia isso e olhava assim, olha mãe, que legal, hoje eu não consigo fazer, nem adianta, nem vou tentar. Que aspecto horroroso. Falava, se o galo cantar e você tiver assim, você vai ficar assim pra sempre. Nossa, que medo. Eu pensava, meu Deus do céu, e se eu ficar assim pra sempre? Aí lá vai eu prestar atenção que hora que o galo cantava. Aí eu percebi que o galo cantava de manhã cedo e à noite antes de escurecer, antes deles irem dormir. Aí eles cantavam. Então eu já sabia que aquele momento eu não poderia fazer. Porque, pode reparar, toda criança quando aprende uma habilidade nova, ela quer fazer aquilo o dia inteiro. Aí depois que eu aprendi a fazer isso, fazia o dia inteiro. E tinha também o negócio de fazer assim, ó, de pegar os dedos e empilhar assim um em cima do outro. Tá vendo isso aqui? Aí eu fazia nas duas mãos. Aí eu ficava toda hora, olha mãe o que eu consigo, olha mãe o que eu consigo, olha pai o que eu consigo, olha fulano o que eu consigo. Aí as pessoas, nossa, olha que legal, beleza, a primeira vez tudo bem. Só que aí a criança mostra de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O dia inteiro se deixar, ela quer que você tenha a mesma reação. Não é irritante? Eu devo ter sido uma criança chata, né? Jesus.
Aí, a minha mãe irritada falou, se o galo cantar no meio do dia e tu tiver assim, tu vai ficar assim pra sempre. Aí eu ficava com medo. Só que aí eu já sabia dessa história se o galo cantasse, então eu já não fazia tantas vezes. Eu já sabia que eu não podia fazer em tal momento, né? Outra coisa também, eu sempre fui muito agitada, né? E dizem que o café, a cafeína que contém nele, deixa você mais agitado. E isso é fato, gente, porque eu evito ao máximo estar tomando café. Mas se eu tomo café hoje em dia, eu fico tão acelerada, eu já sou acelerada. Então, eu tomando café, eu fico mais acelerada ainda, eu falo super rápido. Eu tento me acalmar às vezes. Eu tenho uma ansiedade assim pra tudo. Eu tenho urgência pra tudo, pra falar, pra fazer, tem que ser agora, já. É tipo assim. E quando eu era criança, eu também era desta forma. Acredito que eu era bem mais. E aí a minha mãe começou a reparar que eu tava tomando muito café. Às vezes aquele copo americano eu tava tomando ele do meio pra cima. Ela sempre falava que a quantidade certa era ele no máximo no meio ou um pouquinho menos. E aí eu tava colocando um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E aí ela falou, se você tomar muito café, fica burra. Você começa a tremer nas mãos e aí fica burra. Nossa, eu falei, não quero ficar burra, eu não quero. Porque ela falou, você tá tomando muito café, daqui a pouco você vai ficar burra, porque quem toma café demais fica burra. Pra que ela disse isso? Aí eu comecei a ter medo de tomar café. Eu tomava café bem pouquinho, eu colocava bem pouquinho, eu não colocava nem no meio do copo americano, né? E sempre optava por tomar leite, evitava ao máximo tomar café. Porque assim, quando a gente é criança, tudo que os adultos falam a gente acredita, porque a gente não tem noção das coisas. Tem também, eu não sei se é verdade, mas tem também o fato de, tipo, lá no Ceará, quando eu morava, sempre tava calor, né? Sempre calor, sempre calor. E às vezes, quando eu almoçava ou jantava, às vezes, eu não sei, eu tinha uma queimação nos pés, que às vezes eu sentia necessidade de molhar os pés. Eu pegava a água e jogava água nos meus pés, né? Minha mãe me pegou fazendo isso, ela falou que se eu continuasse fazendo isso, eu ia pegar trombose. Mas pelo suar da palavra, parecia doença que dava em velho, né? Modo de trombose também, para jogar água nos pés depois que come, faz mal. Tipo, comer comida quente e tomar banho, não podia. Eu lembro que um dia, quando eu dei um PT, tava casada com o pai da minha filha. A gente foi na casa da minha amiga, aí a gente bebeu, curtiu o aniversário do filho dela, dei PT mesmo. Mas eu lembro que eles me deram um banho, né? Minha amiga me deu banho, me deu um pijama dela. E a mãe dela fez um café forte sem açúcar, porque dizem que cura ressaca. Até hoje eu não pesquisei se isso é verdade, se quando você tá com muita ressaca, quando você tá muito bêbado, se você tomar um café forte sem açúcar te melhora. Eu nunca testei, nunca pesquisei se isso é real. E eu tava assim, ele me pegou nos braços assim, eu tava assim, bem doidona. Aí foram me dar um pouco desse café, aí eu vou ter trombose, não posso tomar, senão eu vou ficar com trombose, Isso, gente, pra vocês terem noção, isso gravou tanto na minha cabeça quando eu era criança, que mesmo eu já adulta, o meu subconsciente lembrou dessa informação. Eu tinha um gato que eu adorava dormir com esse gato. Minha mãe detestava quando acordava de manhã e ela ia me acordar e via que eu tava com um gato deitado na minha cama. Ela falava assim, se você continuar dormindo com esse gato, esse roncadozinho que ele tem, você vai ficar igual. De tanto dormir com ele, de tanto ter contato. Aí eu fiquei com medo. Aí eu deixava ele dormir no meu pé, mas eu não dormia mais abraçada com ele. Passar debaixo da escada diz que dá azar. 7 anos. Quebrar espelho diz que dá também azar. 7 anos. Gente, quem inventou isso daí? Onde é que esse povo leu essa notícia? Eu queria saber a origem disso, porque eu não vou arriscar, sabe? Mas quando levanta essa hipótese, aí eu penso, será que tem algum corajoso para ir lá testar e falar para nós? Se você tem alguma superstição aí na sua cidade, alguma que você conhece que eu não falei, comenta aqui embaixo, que é para mim ver também quais são as mirabolantes superstições ou, sei lá, algumas coisas que as pessoas falam que a gente fica pensando, meu Deus, é real isso? Tem uma também que até hoje eu não sei se é verdade. O sapo soltar um xixi nos seus olhos, você fica cego. Aí, depois de um tempo que a gente começa a analisar a situação, que, cara, a distância do sapo pra mim, ele tinha que dar uma mirada muito boa pra vir aqui, o xixi pegar nos meus olhos. Aí eu pensei, por onde será que ele faz xixi? Será que o xixi dele ia agarrar nos meus olhos? Será que cega mesmo?
Nunca ouvi falar, mas eu fiquei pensativa. Eu via um sapo, eu chutava com um rodo pra longe. Porque como eu morava na fazenda com a minha mãe, com os meus pais, sempre aparecia um sapo. Volta e meia aparecia um sapo. Eu vi o sapo, eu só pegava, ou eu chutava ele, ou eu pegava o rodo e jogava ele pra longe. Tem um também que esse eu não sei se é verdade, há quem diga que é, as almas das 3 horas da manhã. Teve uma galera que foi lá na minha casa, que a minha irmã ela tinha uma loja e tinha uns representantes que passavam oferecendo catálogo para ela ver, fazer o pedido. Aí eles fizeram uma amizade, né? E aí os meus pais convidaram eles para pousarem na fazenda, 1 dia, 2 no máximo. E aí tinha um cara que tava junto deles e esse cara uma vez soltou que tinha medo de almas. Eu lembro que ele tinha esse medo das 3 da manhã, né? Não, disse que o horário das aulas era às 6 da tarde e tinha às 3 da manhã. E aí, na época que eles foram pra lá pra nossa casa, ainda não tinha água encanada, que a minha mãe tinha acabado de construir a casa e o cacimbão, que é o poço, vocês conhecem como poço, pra mim vai ser eternamente cacimbão. O cacimbão era bem distante, então pra tomar banho, teria que ir pra lá no cacimbão, lá no poço, tomava banho lá e voltava. E lá no Ceará, o pessoal vende muito milho, feijão, e para vender os milhos e o feijão não é nesses saquinhos pequenos que a gente compra aqui no mercado, é em saco de 60 quilos, e eles têm uns sacos específicos, né? E esses sacos, eles têm de várias cores, mas a cor mais popular é o branco. Então, adivinha só, esses caras se juntaram para dar um susto nesse cara, que tem medo das almas. Aí eles foram tomar banho à boca da noite. A gente tem esse hábito de falar à boca da noite, que é quase escurecendo, tipo 5h30, quase 6 horas, ou 6h30, quase 7 horas. Porque dependendo da época do ano, tipo 6 horas ainda tá de dia lá no Ceará, né? E aí eles foram tomar banho no cacimbão. E aí eles falaram desse medo do cara pro meu pai super brincalhão também. Aí se juntou ele e mais 3 caras, eu não lembro quantos eram. Eu só sei que eles vestiram esse saco e saíram correndo lá no meio da mata. Nessa época que eles foram, era na época que já tinha nascido o milho, que eles plantam milho e o galho do milho, ele cresce, fica alto assim. Então você olha e você só vê mata, né? Aí eles têm um espaço horizontal e vertical. E lá do cacimbão dava pra ver se tava vindo alguém, você conseguia ver. Aí eles se vestiram de sacos e saíram correndo, né? Eu não sei se eles gritaram ou se simplesmente só saíram correndo. Eu só sei que esse senhorzinho com medo, não era senhor, era um rapaz. Esse rapaz, ele ficou com tanto medo, ele saiu correndo do cacimbão até a nossa casa numa velocidade que o flash perdia era feio pra ele. Com medo dessas almas. Quando ele chegou lá, que disseram pra ele que não, tá tudo bem, é só a gente, para de ser bobo. Nossa, esse cara ficou branco, azul, amarelo e roxo. De alívio, né? Mas primeiro veio o medo. Eu não sei se ele foi no céu, deu uma passeada lá e voltou, mas ele não ficou bem, não. Bom, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as superstições que eu lembrei. Se vocês conhecem alguma, já escreve aqui embaixo nos comentários pra mim ver também. E também dá uma pesquisada, porque tem muitas dessas superstições que eu achei bem estranhas. E também nunca vi ninguém testar, não conheci alguém que já testou e falou: é verdade, acontece mesmo. Obrigada por ter assistido até aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Um beijo e até a próxima!